Cinética química, segunda aula. Nós já sabemos que a velocidade de uma reação química, ela não é constante. O tempo vai passando e acontece uma variação na velocidade dessa reação. Essa velocidade, nós já sabemos também que é função da concentração. No início, quando nós temos bastante reagentes, a velocidade é maior. Depois, com o tempo, a velocidade vai diminuindo. E a cada instante, eu tenho uma velocidade diferente. Então, eu não posso usar velocidade média para descrever de forma correta, de forma mais precisa, a cinética de uma reação. Neste exemplo aqui, nós temos o íon amônio, o íon nitrito, formando gás de hidrogênio e água. E nós temos os dados experimentais. Uma informação importante, que a cinética que tenta encontrar uma equação, um modelo matemático para descrever a velocidade de uma reação, é a cinética experimental. Aqui nós não estamos ainda tratando de teorias da cinética química. São dados puramente experimentais. Então, tudo que nós vamos encontrar aqui são resultados de laboratório. Pois bem, temos aqui 8 amostras que foram retiradas aqui e medidas as concentrações dos 2 reagentes dessa reação, como também as suas respectivas velocidades. E vamos tentar encontrar um modelo matemático que descreva a cinética dessa reação. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa importante, percebemos aqui que estrategicamente, para descobrir esse modelo matemático, vamos manter o íon nitrito aqui com a concentração constante. Tá? Então, esses quatro aqui níveis de amostra, as concentrações são todas iguais, tá? Do íon nitrito. Se a concentração é igual do íon nitrito, se a velocidade se modificar, é por conta exatamente do que está acontecendo aqui com a mudança da concentração do íon amônio. Então, o que é que a gente percebe aqui? O íon amônio duplicou a sua concentração. E o que aconteceu com a velocidade da reação? A velocidade era 5,4 vezes 10 a menos 7, passou a ser 10,8 vezes 10 a menos 7. A unidade dessa velocidade, quando encontrarmos um modelo matemático, aí nós vamos chegar, a partir de uma análise dimensional, que unidade de velocidade vamos ter. Mas a gente percebe aqui que enquanto a concentração de um dos reagentes não se modificou, e só foi duplicada a concentração do íon amônio, a velocidade aqui sofreu o quê? Uma mudança, e essa mudança aconteceu na mesma proporção que aconteceu essa mudança. Ou seja, a concentração aqui foi duplicada e a velocidade aqui também foi duplicada. Se a gente perceber que entre o 2 e o 3 a concentração do íon amônio também foi duplicada, nós podemos perceber que as duas velocidades aqui, a do item 2 e do item 3, também foi duplicada. Então podemos perceber que velocidade da reação e concentração tem uma proporcionalidade. Então eu posso escrever que a velocidade da reação química ela é diretamente proporcional à concentração do íon amônio. Isso aqui eu já posso dizer. Tá? Porque foi mantida a concentração do íon nitrito, então a velocidade só duplicou por conta da influência da concentração do íon amônio. Tá? Se a gente agora analisar o momento que as concentrações são constantes, já agora do íon amônio, então esses 4 itens aqui, tá? A concentração permanece constante do íon amônio. Quem passa a variar agora é a concentração do íon nitrito. Então a concentração do íon nitrito aqui, foi duplicada entre as amostras 5 e 6. Quando duplicou a concentração do íon nitrito e manteve a concentração constante do íon amônio, se a velocidade se modificar,
o único responsável será exatamente a concentração do íon nitrito. E a gente percebe aqui que, de fato, a velocidade sofre uma mudança, né? Sofre uma modificação. A velocidade, na verdade, vai de 10,8 vezes 10 a menos 7 para 21,6 vezes 10 a menos 7. A gente percebe que 21,6 é o dobro de 10,8. Então, aconteceu o quê? Quando foi duplicada apenas a concentração do íon nitrito, no meio reacional, a velocidade também duplicou. Então, percebemos que existe também uma proporcionalidade entre velocidade e concentração. A gente pode escrever que a velocidade desta reação, que está monitorada de forma experimental, é diretamente proporcional também à concentração do íon nitrito. Tá? Sabemos essas duas informações aqui. Ora, se é proporcional às duas concentrações, é proporcional ao produto das duas concentrações. Então, eu posso escrever também essa proporcionalidade. Fizemos separados, mantendo um dos reagentes com a concentração constante, tá? Para poder exatamente determinar separadamente como seria essa proporcionalidade. Importante lembrar que poderia acontecer, em alguns casos, em alguns exemplos, em alguns experimentos acontece, que quando duplica a concentração de um reagente, ao invés de duplicar a velocidade, ela quadriplica. Se ela quadriplicasse, a gente percebia que a relação não seria diretamente proporcional, como está aqui. Mas sim, a velocidade seria diretamente proporcional ao quadrado da concentração. Porque ao duplicar, se quadriplicou, 2 ao quadrado, 4, então a relação seria a velocidade diretamente proporcional ao quadrado da concentração. Poderia acontecer também duplicar a concentração, mantendo a concentração constante do outro reagente, e a velocidade, por exemplo, multiplicar por 8. Então, ao duplicar aqui e aqui ficar multiplicado por 8, como 2 ao cubo é 8, então eu poderia escrever que a velocidade é diretamente proporcional ao cubo da concentração. E assim por diante. Então precisamos saber sempre a relação entre as velocidades, mantendo uma das concentrações constante, né? A concentração de um dos reagentes constante, e duplicar, por exemplo, a concentração do outro reagente. Ora, se eu entendi que a velocidade é diretamente proporcional ao produto das concentrações, nós podemos transformar essa proporcionalidade numa igualdade. Tá? Nós podemos transformar isso aqui numa igualdade. Basta colocarmos uma constante. Uma constante, ó. Neste caso aqui, tá? Temos aqui uma expressão matemática que vai descrever a velocidade desta reação em função da concentração dos reagentes. Nós chamamos esta equação aqui de lei de velocidade. De lei de velocidade. Tá? Lei de velocidade, eu vou colocar aqui, ó, lei de velocidade. Essa lei de velocidade, ela tem aqui uma constante que tornou essa proporcionalidade uma igualdade, tá? E essa constante aqui, ó, a gente vai chamar constante de velocidade. Constante de velocidade. Uma coisa importante aqui também, uma observação importante para todos vocês, é que o expoente que ficou aqui e o expoente que ficou aqui foram obtidos pela análise que nós fizemos. Então, esses valores aqui nada tem a ver com os coeficientes estequiométricos.
Por coincidência, aqui é um mol, aqui é um mol, os coeficientes estequiométricos 1 e 1, e aqui também ficou 1 e 1, pura coincidência. Já que os resultados, para a gente colocar aqui e aqui, depende de dados experimentais. Tá? Mas tem um detalhe interessante. Ora, essa velocidade aqui, antes de tudo, qual é a unidade dela? Eu disse a vocês que ia deixar para mostrar a unidade da velocidade depois. E essa unidade nós podemos perceber pela própria fórmula da definição de velocidade. Ou seja, nós sabemos que, vamos definir a velocidade média, que a gente viu na primeira aula. Tá? É a variação da concentração de um determinado reagente A dividido pela variação do tempo. Ora, então nós sabemos que a concentração é dada em mol por litro. E o tempo é dado em segundos. Então a gente pode perceber que a unidade de velocidade na cinética química é escrita como sendo mol, tá? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre segundo. Então podemos dizer que a unidade de velocidade vai ser igual a quem? A mol, litro a menos 1, segundo a menos 1. Tá? Então a unidade de velocidade, eu vou colocar agora aqui, ó, é mol, litro a menos 1, segundo a menos 1. Outro detalhe importante é que nós vimos que essa velocidade, ela não é constante. Se eu for monitorar essa reação química a cada segundo a velocidade vai se modificando. Então, para determinar essa velocidade, isto é, a velocidade instantânea a um determinado intervalo de tempo, eu tenho que escrever essa velocidade aqui de forma diferencial. Eu tenho que determinar o coeficiente angular da curva concentração versus o tempo. Então, esta velocidade aqui, ela é escrita como sendo velocidade, vai ser a derivada da concentração, por exemplo, do íon amônio, dividido pelo tempo. Eu não vou poder usar, tá, a velocidade média, porque a velocidade instantânea ela não é constante. Quando a velocidade instantânea é constante, aí eu posso igualar a velocidade média. Então, nesse caso aqui, como não é igual, a velocidade instantânea vai mudando, eu vou ter que calcular a cada intervalo de tempo, ou a cada instante, eu vou ter que calcular uma velocidade diferente. Eu vou ter que determinar a velocidade a cada instante. Neste caso, quando nós substituímos esse V pela definição da velocidade usando diferencial, tá? Usando derivada, aí o que é que acontece? A lei de velocidade aqui torna-se como? Torna-se a derivada da concentração da amônia, do íon amônio, melhor dizendo, dt, igual a K Ora, neste momento aqui, chegamos na lei de velocidade, substituindo a velocidade aqui exatamente pela definição de velocidade instantânea, e nós encontramos aqui uma equação, esta equação aqui, ó, onde uma das variáveis que eu vou acompanhar o seu comportamento e que eu posso querer saber qual o valor que essa variável vai ter a cada instante, ou seja, que variável é essa? Concentração do íon amônio aqui? Essa variável, essa incógnita, está aqui na diferencial.
Então, esta equação aqui é uma equação diferencial. Então, a matemática que descreve a velocidade dessa reação, a matemática que descreve a lei de velocidade desta reação é uma equação diferencial. Então, para isso, eu vou ter que resolver essa equação diferencial. Tá? E para resolver essa equação diferencial, eu vou ter que tirar a variável dentro da diferencial. Porque eu vou precisar calcular a concentração a cada instante. Por exemplo, daqui a 5 segundos, qual é a concentração que foi consumida do íon amônio? Qual é a concentração que existe no meio reacional do íon amônio? Então, para isso, eu vou ter que resolver essa equação diferencial. Tá? Então, vamos ver como a gente pode resolver essa equação diferencial de uma forma relativamente simples. Já chegamos agora na lei de velocidade. Já sabemos que a lei de velocidade ela é dada por uma equação diferencial. Aqui tem o menos, por conta exatamente que nós estamos aqui trabalhando com a velocidade de consumo. A velocidade de consumo do reagente. Nós escrevemos aqui a velocidade inicial do íon amônio, mas poderíamos escrever a velocidade desse outro íon aqui. E a lei de velocidade seria essa para essa reação química. Agora, como se trata de uma equação diferencial, na matemática, as equações diferenciais elas são classificadas pela ordem, né, de acordo com o expoente da variável. Então, o expoente aqui dessa variável, que no caso da físico-química, da cinética química, é a concentração do íon amônio para essa reação aqui, ela é de primeiro grau, essa equação diferencial de primeiro grau, com relação a esta variável. Também é de primeiro grau com relação a essa outra variável. Então, as concentrações dos reagentes são as nossas variáveis que nós vamos monitorar para encontrar, né, para estudar a cinética da reação, desta reação aqui. Portanto, esta equação diferencial ela é de primeira ordem com relação a essa variável, de primeira ordem com relação a essa outra variável, e ela é uma equação diferencial de segunda ordem global. Os químicos usam essa mesma denominação da classificação de uma equação diferencial para classificar a reação química do ponto de vista cinético. Ou seja, vamos dizer então que esta reação tem uma cinética global de segunda ordem. Tem uma reação, né, tem uma cinética de reação primeira ordem com relação a esta concentração, da concentração do íon amônio e a concentração do íon nitrito. Tá? Então temos aqui primeira ordem e ordem global 2. Tá? Então neste caso, quando a gente diz que uma reação tem uma cinética de primeira ordem, é porque a equação diferencial que descreve a sua cinética é de primeira ordem. Quando nós vamos dizer que uma reação ela é de segunda ordem, significa dizer que a equação diferencial, a equação matemática que descreve a cinética da reação é de segunda ordem, e assim por diante. Para resolver esta equação diferencial, e quando eu digo resolver, para tirar a variável aqui do diferencial, tá, eu preciso integrar essa equação diferencial. Esta especificamente é uma equação diferencial com duas variáveis. Tá? Eu teria que resolver essa equação, que seria uma equação, né, de uma função de duas variáveis. Podemos escrever uma equação diferencial mais simplificada e integrar essa equação diferencial mais simplificada. E vamos observar que algumas reações químicas clássicas, a sua cinética é descrita por essas equações diferenciais mais simples. Por exemplo, imagine aqui eu ter, hipoteticamente, esta reação aqui. Reagente A, dando aqui, produzindo, formando o produto B. Então temos essa reação hipotética. Da mesma forma que chegamos a este resultado aqui,
a partir de informações experimentais, hipoteticamente, também, estudando experimentalmente esta reação aqui, poderíamos chegar a várias situações. Por exemplo, poderíamos chegar a essa situação aqui, ó, menos a derivada da concentração do reagente A pelo tempo igual, imaginando que a lei de velocidade que descreve essa reação hipotética, tá, a partir de um estudo experimental, então a lei de velocidade depende dos resultados experimentais. Então, que seria, por exemplo, esta, né, lei de velocidade dependia da concentração, né, do reagente aqui. Então, constante de velocidade vezes a concentração do reagente elevada a 1. Tá? Esta seria a lei de velocidade. Aqui a representação da velocidade inicial. E aqui eu teria uma equação diferencial de que ordem? Para a matemática, esta aqui é uma equação diferencial simples de primeira ordem. Tá? Porque o expoente aqui é 1. Como é que eu sei que essa reação hipotética é de primeira ordem? Ora, como eu falei, tem que se basear em dados experimentais. Tá? Eu poderia ter também esta mesma reação sendo descrita a sua cinética a partir de uma lei de velocidade. Tá? Vocês estão entendendo que esse menos aqui é porque eu estou descrevendo a velocidade inicial do reagente que está sendo consumido, a concentração do reagente no processo da reação, a cada instante, tá, da reação, vai diminuindo a concentração, por isso que é menos. Então eu poderia também ter a lei de velocidade desta reação hipotética como sendo a constante velocidade vezes a concentração do reagente A ao quadrado. Tá? Para a matemática, esta equação diferencial ela é de segunda ordem. A reação química cuja cinética é descrita por esta equação diferencial de segunda ordem é chamada pelos físico-químicos de uma equação de segunda ordem, ou de uma reação de segunda ordem, melhor dizendo. Tá? Então a ordem é de acordo com a equação diferencial que descreve a cinética. Eu poderia também ter um terceiro caso, que seria a mesma coisa, a velocidade inicial, que é dado por esse quociente aqui, que equivale ao coeficiente angular da curva concentração versus a temperatura, como eu mostrei na primeira aula, poderia ser exatamente igual apenas a constante. E eu poderia até, só para exemplificar aqui, colocar concentração elevada a zero. Tá? Isto é, eu teria então, do ponto de vista físico-químico, né, que se a reação fosse representada por esta equação diferencial de primeira ordem, então eu teria aqui, ó, primeira ordem, do ponto de vista matemático, e aí eu teria uma reação química cuja cinética é de primeira ordem. Se essa reação aqui, a equação diferencial que descreve sua cinética, fosse essa outra aqui, para os matemáticos, esta é uma equação diferencial de segunda ordem. Portanto, a reação seria de segunda ordem também. Aqui seria o quê? Ordem zero. Ordem zero. Tá? Então, toda reação química cuja cinética é dada por essa equação diferencial aqui, é uma reação química de ordem zero. Só que em todos os casos, a minha variável está na diferencial aqui, ó. Está na diferencial aqui, ó. Então eu preciso tirar essa minha variável, essa minha incógnita, porque eu quero prever como é que vai ser a cinética da minha reação hipotética. Não estou mal usando essa reação aqui, porque a sua equação diferencial deu com duas variáveis. A gente vai fazer depois uma adaptação e mostrar como a gente poderia transformar, tá? Fazer algum artifício de tal forma que essa equação diferencial de segunda ordem pudesse ser simplificada e ser transformada numa equação diferencial de primeira ordem. Podemos fazer isso também. Numa próxima aula eu vou fazer isso. Por enquanto, tá? Como é que eu tiro
Como é que eu consigo resolver a equação diferencial de tal forma que a minha variável, a minha concentração do reagente a um determinado instante t, eu consiga calcular, determinar. Então, como é que se resolve equações diferenciais? Então, para resolver essa equação diferencial, nós teremos que fazer a operação inversa da derivada da diferencial dos dois lados, porque só assim a gente consegue liberar essa variável. E a operação inversa da diferencial é a integral. Tá? Então, ao integrar dos dois lados aqui, nós vamos conseguir ter uma equação, chamada equação integrada, onde eu vou poder calcular a concentração do reagente A em qualquer instante t. Tá? Então, eu vou primeiro trabalhar aqui com a equação diferencial de primeira ordem. Um detalhe interessante é que tem várias reações conhecidas, estudadas na química, na fisicoquímica, que são equações de primeira ordem. Uma delas é a desintegração radioativa. Todo elemento químico radioativo, na sua desintegração, emitindo partículas alfa, partículas beta ou raios gama, essa desativação radioativa foi estudada por Rutherford, Ernest Rutherford, deu a ele o Prêmio Nobel de 1908, Prêmio Nobel de Química, por ele desvendar que essas desativações radioativas eram todas desativações de primeira ordem. Isto é, a equação diferencial que monitora essa reação nuclear é exatamente uma equação diferencial de primeira ordem. Por isso que é importante estudar uma equação diferencial de primeira ordem, por isso que é interessante estudar a cinética de primeira ordem na fisicoquímica. Tá bom? Então vamos fazer um tratamento nesta expressão agora e vamos escrever a equação integrada, né, para uma equação diferencial de primeira ordem. Tá bom? Então eu vou pegar essa equação aqui e vou escrever aqui. Equação diferencial aqui, que é a velocidade inicial de consumo do reagente A, constante de velocidade, multiplicada pela concentração de A. Pronto, eu tenho essa equação diferencial. Para poder integrar, vamos separar as variáveis de tal forma, tá, que a concentração de A passe para o primeiro membro, já que eu tenho aqui uma diferencial da concentração de A, e o dt, a diferencial do tempo, passe para o segundo membro. Tá? Então, fazendo aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu posso escrever como sendo derivada da concentração de A dividido, está multiplicando a concentração de A, passa dividindo. Está multiplicando, passa dividindo, e aqui vai ficar K vezes dt. Tá? Então, eu fiz um rearranjo na equação diferencial para poder aplicar a operação inversa da derivada, que é a integral, e aí nós vamos ter a equação integrada de primeira ordem. Aqui tem um menos, eu posso propor multiplicar por menos 1, e aí eu vou ter, tá, a derivada aqui de A. Tá? Posso até escrever separado aqui a concentração 1 sobre a concentração de A. Tá? Então, este quociente aqui, eu vou escrever assim para ficar melhor, igual a menos K dt. Pronto. Da forma que está aqui, nós já podemos aplicar a operação inversa da derivada dos dois lados. O mesmo procedimento que nós usamos para resolver, por exemplo, a equação irracional, onde nós vamos usar a operação inversa da radiciação, que é a potenciação. Nós elevamos o quadrado dos dois lados e a gente elimina os radicais numa equação irracional. A mesma coisa quando nós estamos trabalhando também com equações logarítmicas. Tá? Todas as operações, quando a gente quer resolver uma equação desse tipo, nós usamos dos dois lados a operação inversa e a gente libera a variável quando ela está no radical, quando ela está no logaritmando e assim por diante. Tá? Quando ela está também no expoente de uma equação exponencial, o procedimento é o mesmo. Então, neste caso aqui, vamos integrar dos dois lados. Então, como é que fica aqui? Ó?
integral de 1 sobre a concentração de A, diferencial da concentração de A, igual menos K, eu posso deixar fora da integral, o K é constante, e vai ficar integral dt. Vou colocar os limites de integração. O que é que nós queremos? Nós queremos monitorar como esta equação ou esta reação química está acontecendo desde o início, que eu tenho a concentração inicial de A. Então, ela se inicia quando eu tenho a concentração inicial de A, no instante zero. Então, quando eu vou começar a monitorar, eu vou ligar o meu cronômetro. Então, no instante zero, quando eu ligo o meu cronômetro, eu tenho aqui a concentração inicial de A. E eu vou monitorar esta reação até um instante t. E aqui, neste momento, nesse instante t, eu vou ter uma concentração A. Tá? Então, os limites de integração é de inicial a final, de inicial a final. O que é que nós percebemos aqui? Esta integral ela é bastante clássica no cálculo. Essa integral aqui ela é bastante clássica. Tá? E aqui eu tenho uma integral de 0 a t dt, também muito simples. Tá? Então, que integral é essa que eu estou dizendo que é muito clássica no cálculo? Que vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar que integral de 1 sobre x dx, e aí eu vou também usar limites de integração, tá? Por exemplo, de x1 a x2, nós sabemos que essa integral ela é nada mais nada menos, integral de 1 sobre x dx, de x1 a x2, tá? Isso é igual a logaritmo neperiano de x2 sobre x1. Tá? Ou então, eu posso também escrever, tá, o logaritmo de um quociente aqui, eu posso escrever também como sendo logaritmo de x2 menos logaritmo de x1. Então, quando aparecer uma integral 1 sobre x dx, nós já sabemos esse resultado aqui. Por que a integral de 1 sobre x dx é o logaritmo neperiano do quociente, ou a diferença dos logaritmos? Essa demonstração se encontra nos livros de cálculo. Tá? Mas é uma integral que vai aparecer muito nos estudos de física, de fisicoquímica, de cálculo, vai aparecer muito. Tá? Então vamos fazer aqui, ó. Então a integral de 1 sobre concentração de A, naquele mesmo estilo ali, então o resultado dessa integral aqui seria o quê? Tá? Então vou fechar aqui, que só foi um rascunho. Vou fechar aqui também, ó. Então, esta integral toda aqui vai ficar igual a quem? Logaritmo neperiano da concentração, ó, final, sabe? Sempre é final sobre inicial, ó. Tá? E aqui eu vou colocar, ó, igual a menos K, e nós sabemos que a integral, tá? A integral, vou fazer aqui, ó, a integral de dx, aqui, de x1 a x2, nós sabemos que é o quê? É x2 menos x1, ou ΔX. Tá? Então, a integral aqui de 0 a t dt seria o quê? ΔT, seria t menos 0. Tá? Seria ΔT, t menos 0, que é t. Então, vou colocar logo aqui, ó. E aí nós podemos transformar aqui, ó, esse logaritmo, aplicando a propriedade logarítmica, logaritmo neperiano, né, de um quociente é logaritmo neperiano da concentração de A menos o logaritmo neperiano da concentração de A inicial igual a menos Kt. Certo? Apesar da variável ainda estar aqui no logaritmando desse logaritmo natural, mas aí, como eu já tinha falado, tá?
eu aplicando aqui a operação inversa do logaritmo neperiano, eu também vou conseguir resolver essa questão, tá certo? Mas a princípio eu vou deixar esta expressão desta forma, tá bom? Então, o que seria, né? Como é que eu chamo esta equação aqui? Ou mesmo escrita neste outro formato, aplicando uma propriedade logarítmica, né? Essas equações aqui são as equações integradas, ou a equação integrada de primeira ordem. Então, apresento para vocês, ó, a equação integrada de primeira ordem. Tá? Eu preciso fazer alguns tratamentos nessas equações integradas para facilitar o uso delas. Para, por exemplo, calcular a concentração do reagente depois de 100 segundos de reação. Tá? Então, vamos mostrar como faz isso. Tá? Portanto, até agora, a nossa reação hipotética é esta, que nós queremos um tratamento simplificado, porém aplicável a muitos casos na química. Nós sabemos que a equação diferencial que trata esta equação aqui poderia ser de ordem 0, primeira ordem, segunda ordem. Estamos fazendo o tratamento agora, inicialmente, de primeira ordem. Então, a velocidade, tá, de consumo do reagente A, a velocidade inicial é dada por essa diferencial, igual a constante de velocidade multiplicado pela concentração. Perfeito. Nós sabemos que essa equação diferencial é de primeira ordem, integramos dos dois lados, tá? Depois de um rearranjo, e chegamos agora há pouco à equação integrada que eu vou escrever primeiro, né? Usando aqui o quociente primeiro, que eu quero mostrar um detalhe a vocês aqui. Tá? Vamos começar por aqui. Pronto. Então, esta é a equação famosa, né? Se você vai estudar cinética química, fazer vários exercícios, primeira ordem, questão de primeira ordem, você vai estar sempre usando esta equação logarítmica aqui. Como eu falei, né, a concentração de ar que eu posso querer determinar, por exemplo, eu posso querer determinar qual a concentração do reagente A no instante 100 segundos. Eu posso ter esse problema aqui, ó, tá? Então, para determinar esta questão aqui, que é clássica nas questões de cinética química, e é também importante experimentalmente para a gente monitorar a reação, para saber quanto eu vou ter de reagente, para poder recompor no meio reacional com esse reagente, recompor a concentração desse reagente. Eu preciso saber dessa informação, sabendo que a reação, por exemplo, é de primeira ordem. Então, eu posso aplicar aqui, por exemplo, dos dois lados, exponencial. Nós sabemos que o logaritmo neperiano é o logaritmo que tem a base E. Nós não precisamos colocar aqui, mas nós sabemos que a base é aqui. Tá? Então, neste caso, ao elevar dos dois lados, tá, com a exponencial aqui, eu vou ter o quê? Exponencial elevado aqui, ó, logaritmo neperiano da concentração final sobre concentração inicial, tá? Igual. Aí eu elevando os dois lados, matematicamente eu não estou causando nenhum problema, tá? Esta equação aqui é equivalente a essa. Eu elevei dos dois lados. Da mesma forma, quando eu peguei a equação diferencial e integrei dos dois lados, depois do rearranjo. Da mesma forma, quando eu pego uma equação irracional e elevo dos dois lados ao quadrado, por exemplo, ou ao cubo. Tá? Então, neste caso, elevando os dois lados aqui, exponencial, eu tenho uma equivalência. Nós sabemos que quando eu tenho uma potência cuja base da potência e a base do logaritmo que está no expoente são iguais, tá? Isso é muito fácil de provar, a propriedade dos logaritmos, tá? Quando eu tenho essa potência aqui, o resultado dessa potência é nada mais nada menos que o logaritmando. Ou seja, é nada mais nada menos que o logaritmando
deste logaritmo neperiano aqui. Tá? Então, esse E elevado a isso, simplesmente vai ficar apenas concentração de A sobre concentração de A inicial. Tá? Então, quando as duas bases são iguais, quando eu tenho uma potência cujo expoente é um logaritmo, tem essa propriedade facilmente que dá para provar. Igual a exponencial de menos kt. Aqui eu posso fazer produto dos meios e produto dos extremos, e eu posso ter a equação que determina a concentração final a um determinado instante t. Vai ser a concentração inicial multiplicada por exponencial de menos kt. Onde nós já sabemos que k é a constante de velocidade. Geralmente nas questões, esse valor é fornecido. O tempo, tá? O tempo que eu quero determinar, né, qual é a concentração do reagente nesse instante aqui. Tá bom? Então, neste caso aqui, eu vou dizer que esta equação, ela é a equação integrada no formato exponencial. Então, esta equação aqui é a equação, tá? É a equação integrada. De que ordem? Estamos trabalhando só em primeira ordem, né? Então, a equação que foi feita aqui, a proposta é que eu teria uma reação hipotética e que ela fosse de primeira ordem. Depois vamos fazer o tratamento para segunda ordem e para a ordem zero, tá bom? Mas antes disso aqui, ó, é a equação integrada de primeira ordem no formato exponencial. Tá? Aqui eu tenho a equação integrada no formato logarítmico. Perfeito? Então, este era o primeiro tratamento que eu queria mostrar a vocês. Outro tratamento ainda, explorando o que a gente pode explorar do comportamento cinético de uma reação química de primeira ordem, tá? Que eu preciso explorar mais um pouco, por exemplo, o tempo de meia-vida. Eu falei que as desintegrações radioativas, elas são todas de primeira ordem, estudada por Rutherford. Neste caso, quando eu tenho um isótopo de urânio, tá, se desintegrando, perdendo partículas alfa, núcleos de hélio, tá? Então esta reação, ela é uma reação de primeira ordem. E esses casos de reações nucleares, nós trabalhamos muito com a meia-vida. O que seria a meia-vida? Então, quando nós queremos calcular a meia-vida, que eu vou representar aqui desta forma, tá? Então isso aqui seria, eu vou chamar de meia-vida. O que seria meia-vida? Não é só aplicável a meia-vida para reações de desintegração radioativa. Você pode ter a meia-vida de qualquer reação química. E não necessariamente que tem que ser de primeira ordem. Pode ser uma meia-vida de uma reação de segunda ordem, sem problema. Agora, a meia-vida é bastante utilizada para os elementos radioativos. Tá bom? Então, o que seria meia-vida? Meia-vida seria o tempo necessário para que a concentração inicial, certo, seja reduzida à metade. Então, por exemplo, tá, neste momento aqui, quando eu calculo a meia-vida, tá, a concentração final, ela se tornou a metade da inicial. Ou seja, a concentração se reduziu à metade. Quando eu chego aqui, tá, eu só tenho a metade do que eu tinha no início. Então, se eu comecei com a concentração de 5 mols por litro, na meia-vida eu vou ter 2,5 mols por litro. Então, meia-vida é o tempo necessário para você reduzir a concentração à sua metade. E nós podemos calcular a meia-vida de uma maneira bem simples, né, exatamente pelas equações integradas. Eu poderia usar a equação da formato exponencial, poderia até usar, mas a gente encontra um resultado melhor quando nós usamos aqui esta equação integrada logarítmica. Tá?
Então, como é que determina o cálculo de meia-vida? Ó, cálculo de meia-vida para uma reação de primeira ordem. Para uma reação de primeira ordem. Certo? Então, o que é que nós queremos? Nós queremos saber qual o instante que a concentração final se reduziu à metade. Que a concentração final é a metade da inicial. Então, eu pego minha equação aqui, logarítmica, aonde tem essa concentração aqui, eu substituo por quem? Pela metade da inicial. Tá certo? Então, como é que fica? Ó? Logaritmo neperiano de quem? Quem é a concentração final quando eu atinjo a meia-vida? A metade da inicial. Igual a menos KT. Tá? Então, neste caso aqui, eu tenho aqui uma divisão de frações. Então, quanto é que dá essa divisão de frações? Logaritmo neperiano, tá? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Igual a menos KT. Então, nós percebemos aqui que a concentração inicial é eliminada. E aí nós temos o quê? O logaritmo neperiano de 1 sobre 2, igual a menos. Lembrando que quando eu substituo a concentração final pela metade da concentração inicial, este tempo aqui se transforma na meia-vida. Tá? No momento que eu faço isso, eu tenho agora a meia-vida. Então, esse aqui, eu vou colocar logo aqui meia-vida. E aí, eu vou ter também aqui menos K meia-vida. Tá? Eu chamo tempo de meia-vida ou meia-vida. Ora, o que é que eu posso fazer mais ainda? Tá? O que é que eu posso fazer mais ainda? Então, neste caso aqui, eu posso... Vou apagar só um pouquinho aqui, para ganhar espaço. Nós já usamos essa parte aqui da equação no formato exponencial. Então, olha, nós podemos aqui, ó, um meio, nós podemos escrever como sendo 2 elevado a menos 1. Tá certo? Então, esse 2 aqui, elevado à primeira, sobe 2 elevado a menos 1. Igual a menos K, que multiplica pela meia-vida. Uma outra propriedade dos logaritmos, logaritmo de uma potência, esse expoente passa multiplicando. Então, vai ficar menos 1 multiplicado por logaritmo neperiano de 2, igual a menos K, meia-vida. Tá? Então, se multiplicarmos toda essa equação por menos 1, tá? Aqui vai ficar quanto? Apenas o logaritmo neperiano de 2. Aqui vai ficar apenas constante de velocidade multiplicado por meia-vida. E uma equação muito famosa nos livros, né, às vezes sem demonstração, é que a meia-vida de uma reação de primeira ordem é dada pelo logaritmo neperiano de 2, que é uma constante, dividido pela constante de velocidade. Tá? Portanto, se você souber a constante de velocidade de uma reação de primeira ordem, que essa constante de velocidade é característica, tá, da reação a uma determinada temperatura. Então, quando uma reação está acontecendo a uma determinada temperatura, nós vamos ver depois, nas próximas aulas, que essa constante de velocidade ela é função da temperatura. Então, a 25 graus Celsius, se eu conheço, tá, a constante de velocidade de uma reação de primeira ordem, eu quero saber a meia-vida, quanto tempo depois a concentração inicial do reagente se reduziu à metade, basta calcular o logaritmo neperiano de 2 e dividir por essa constante de velocidade a 25 graus Celsius. Isto é, a meia-vida de uma reação de primeira ordem, certo? Não depende da concentração inicial. Não depende da massa inicial. Por exemplo, de uma reação de desintegração radioativa. Então, tanto faz
eu tenho 1 tonelada de um isótopo de urânio, eu monitorar a desintegração dessa 1 tonelada de urânio, a meia-vida vai ser sempre a mesma. Tanto faz eu ter 1 tonelada como 1 grama. Então, depois da meia-vida do urânio, se eu tinha 1 grama, eu vou ter meio grama. Se eu tinha 1 tonelada, eu vou ter meia tonelada. Na mesma meia-vida, sem depender da concentração. Tanto faz 1 grama, 1 quilograma, 10 quilogramas, 1 tonelada. Isto só para a reação de primeira ordem, por conta dessa matemática que nós usamos aqui. Então a matemática está nos dizendo que o comportamento físico-químico é assim. Então esse é o resultado da matemática, que experimentalmente foi testado e deu certo. Tá? Então aqui eu calculo a minha vida. Na próxima aula eu vou fazer uma outra aplicação ainda sobre reações de primeira ordem, né, que aqui, hipoteticamente, a gente está trabalhando aqui, né, uma reação hipotética, e entendemos que ela seria de primeira ordem, mas ainda tem um tratamento gráfico ainda para mostrar a vocês na próxima aula, tá bom? Antes de mostrar o comportamento de uma reação de segunda ordem, tá bom? Então, até a próxima aula.